noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, né, nessa casa de oração, juntos, reunindo a nossa família para estudar um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o tema de hoje é uma parábola. E essa parábola é muito comum nos nossos dias, mas nós não nos damos conta de que acontece todo dia com a gente e nós não percebemos. Ou então não percebemos o suficiente a importância da mensagem da parábola, né? Então vamos estudar juntos, tentar compreender as palavras do Mestre, transmitir as palavras, né? Procurar com muita segurança, porque falar do Mestre é falar de segurança. Quando ele fala, ele transmite uma segurança. E essa parábola foi dita muito tempo lá atrás. E o som dela ressoa até hoje no espaço e fica nos procurando. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Né? É a voz do Mestre nos procurando na imensidão do espaço, das nossas existências, das nossas reencarnações. E essa mensagem fica nos nossos pensamentos, na nossa memória, nos lembrando de um compromisso. Então vamos lá, né? Hoje eu trouxe aqui algumas imagens e trouxe o texto para passar o texto também, e depois a gente vai comentar. Então Jesus gostava muito de usar essa didática, essa pedagogia própria dele de se comunicar e falar com os apóstolos e falar com as pessoas que conviviam com ele. E muito se justifica isso porque nós somos seres diferentes uns dos outros. E o nosso grau de aproveitamento, de adiantamento, é muito diferente um do outro, é uma coisa muito singular. Cada um de nós é um ser individual ao extremo. Nós, embora vivamos em sociedade, em grupos, mas somos cada um diferente um do outro. Então, quando ele fala por parábola, vai muito da interpretação de quem ouve a parábola e muito do momento em que ela se encontra, da sua evolução, do seu aprendizado. Porque as palavras de Jesus não querem ferir o conhecimento de alguém, nem com isso colocar um muito lá no alto e o outro muito lá embaixo. Ela vem na medida certa, na sintonia certa, para atingir o nosso coração. E é por isso que eu falo que as palavras do Mestre ficam ressoando na imensidão, à procura de nós, à procura do nosso momento em que nós nos encontramos, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. Nós fazemos parte, mas vamos agora, no decorrer da palestra, saber em que ponto que nós estamos desse reino, né? Lucas usa o termo reino de Deus e Mateus fala em reino dos céus. Cada um tem o seu jeito de se expressar, mas quer dizer a mesma coisa, que ao entender seria a promessa de um lugar bem alto, acima de nossas cabeças, destinada a ser a moradia de contemplação beatífica, sinônimo de lugar de inércia, de estagnação. Mas o Espiritismo, ele veio desvendar um novo conceito sobre esse reino, explicando que tanto o reino de Deus como o reino dos céus
equivale à colimação da reforma íntima, da reforma moral interior, de um processo de aperfeiçoamento. O reino dos céus representa o estado evolutivo do espírito. É por isso que ele já está entre nós e nós estamos nele. Mas está representado pelo nosso estado evolutivo. Quanto mais evoluídos, mais felizes, porque o reino dos céus ou o reino de Deus foi feito para a nossa felicidade. Eis porque o Mestre proclamou: buscai antes o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas, aditando: o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, porque já está entre vós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, afirmou o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos. Jesus Cristo, por sua vez, fez várias comparações a fim de demonstrar o que seja o reino dos céus ou o reino de Deus. Então, eu trouxe aqui, esse livro eu comprei aqui na última feira. É um livro com muitas palavras, tem muito parábolas, perdão. De Jesus falando aos seus apóstolos e falando também a nós, né? Porque com certeza nós estamos precisando bastante da palavra de Jesus nas nossas vidas, porque de quando a palavra foi dita até os dias de hoje, precisamos fazer uma avaliação do quanto nós já podemos interpretar com clareza essas palavras, esses ensinamentos, né? E hoje, uma dessas parábolas que eu vou falar é a das bodas, né? Do festim das bodas. Então, a parábola de Jesus, ela está em Mateus 22, de 1 a 14, Lucas 14, de 15 a 24. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, e ela está numa infinidade de livros espíritas com ensinamentos espíritas. Tem até livrinho infantil para contar as parábolas para as crianças. Então, os meios estão disponíveis, né? E eu vou agora fazer a leitura da parábola para depois a gente comentar. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas as quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, os maus e os bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu.
Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus aproveita aqui um fato comum, um casamento, para transmitir importantes ensinamentos espirituais. Então, lendo a parábola assim, a grosso modo, a gente até se assusta, fala: meu Deus, que festa era essa? O que aconteceu que ninguém queria ir, né? Ninguém queria ir. Aí, de repente, abriu as portas, mandou entrar quem quisesse, entrou todo mundo. E, de repente, tinha uma pessoa lá e ela não estava com a veste nupcial, já puseram ela para fora e ainda disseram que haveria choro e ranger de dentes. Meu Deus, que festa é essa? Parece muito difícil a interpretação, né? Muito difícil. Mas, estudando através do Espiritismo, que vem clarear as nossas mentes, as nossas ideias para a proposta da parábola, nós vamos ficar mais familiarizados com a história, que é de um pai, né? No caso, ele é comparado com Deus, né? O pai, que faz uma festa para apresentar o seu filho, Jesus, né? Para que as pessoas conheçam os ensinamentos de Jesus, a proposta de Jesus para as nossas vidas. E nós, né, como que festa é essa? Tem coisa melhor para fazer. Não vamos na festa. Não achamos interessante os ensinamentos de Jesus. Tem balada aqui, tem festa de não sei o que ali, tem churrasco na casa do vizinho, o primo, né, convidou para não sei o que. Então, o que acontece? A gente vai para essas coisas que são mais interessantes do que Jesus, né, e se diverte lá. Acho que tá arrasando, tá feliz com isso, né? E vai. E não vai na festa. E aí Deus fala: meu Deus, não veio ninguém, mas eu preparei. Olha que festa linda, tá toda, olha, maravilhoso. Tem bebida, tem as coisas, mas a bebida para o espírito, o alimento para o espírito. Mas nós, materialistas como somos, né, queremos só diversão, curtição, satisfação para o nosso corpo, para a nossa parte material, e esquecemos ou deixamos de lado a nossa parte espiritual. E o nosso corpo não anda sem o espírito. Não tem jeito. O dia que andar, a gente pode ter certeza, morreu. Certo? Então, o que acontece? Os dois têm que estar lado a lado. Quando um se pende muito para a matéria e o outro fica muito lá abandonado, já desequilibra a balança. Aí a gente começa a sofrer obsessões, a gente começa a ficar com sentimentos meio deprimidos, uma depressãozinha aqui, uma tristezinha ali, aí começa já a não achar mais graça na vida, começa a desencadear umas situações, uns sentimentos na gente, que acabamos entendendo que estamos em desalinho, em desequilíbrio. Por quê? Porque estamos dando mais importância ao nosso lado físico e deixando de lado o nosso lado espiritual. E por outro lado também, se a gente ficar fanático no espírito e esquecer de alimentar o corpo vai definhar, vai ficar fraquinho e não vai ter condições de levar o espírito para lado nenhum, porque o espírito, para se movimentar aqui nesse planeta, nessa situação que nós estamos de prova e expiação, precisa do corpinho em ordem, funcionando, para poder levar ele até o trabalho, né? Até a casa espírita.
e assim por diante. Então, o que precisa ter é um equilíbrio. Então, fomos convidados desde lá de trás. Vai saber quantas vezes o convite chegou para nós e nós não atendemos. Hoje estamos aqui, graças a Deus, demos um passinho para frente e entramos numa casa espírita para aprender o espiritismo, aprender os primeiros passos, a conhecer, né? Porque tem gente que não conhece nem isso, muito menos que isso. Tem gente que não conhece quase nada. Então, uns estão nascendo agora, outros estão engatinhando, outros estão ameaçando levantar, outros estão dando os primeiros passinhos, outros já estão caminhando com mais firmeza. Então, dia a dia, a mensagem, se a gente faz um bom aproveitamento das mensagens de Jesus que nos chegam, isso vai fortalecendo o nosso corpo e o nosso espírito. E vai valendo a pena o importante presente que nós ganhamos, que foi essa encarnação, e com ela a oportunidade de estar aqui hoje. Isso foi um presente muito grande. Todos nós podemos não nos lembrar disso, porque quando encarnamos aqui no planeta Terra, tem aquele véu do esquecimento. Então, nós não lembramos do nosso compromisso lá atrás. Mas o fato de virmos para uma encarnação e nessa encarnação termos a oportunidade de conhecer melhor as palavras de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, as suas palavras, conviver com pessoas iluminadas, que passam o conhecimento assim, de maneira clara, objetiva. Há algum tempo atrás isso era difícil, era complicado. Até o fato de você assumir que você era espírita era complicado. As pessoas tinham um preconceito que tem hoje muito maior lá atrás. Hoje não. Hoje, quando você fala que você é praticante da doutrina espírita, frequenta uma casa espírita, as pessoas até dão um sorriso e parece que o coração delas abre, elas começam a contar umas coisas pra gente que você fala: meu Deus, como que essa pessoa tá confiando em mim de contar todas essas coisas pra mim? Mas é porque abriu assim um leque maravilhoso do conhecimento espírita e se espalhou, foi espalhando igual um vento. Sabe esse vento aqui de Dourado? Lançou a semente e espalhou pelo mundo a ideia de que teremos várias vidas, né? Que existe reencarnação, que o espírito se comunica depois que desencarna, que a gente pode fazer oração para os nossos entes queridos que já partiram, que eles ouvem, que eles recebem, que isso é bom para eles. Tantos ensinamentos que nós vamos absorvendo aqui, frequentando. Um dia um faz uma palestra, outro dia vem entrega um folhetinho com uma frase. É tudo sementinha que está aí no vento, nas nossas muitas e muitas reencarnações, e nós vamos, entendeu? De grãozinho em grãozinho, estamos construindo o nosso ser. E a palestra de hoje fala que Jesus chegou num ponto que ele falou: eu escolhi as pessoas que eu achei que estavam mais aptas a receber os ensinamentos, mas não compareceram, não estiveram presentes. Então eu vou fazer diferente. Eu vou abrir os ensinamentos a todos, indistintamente. Não tem raça, não tem time de futebol, não tem partido político, não tem nada, vai ser para todos. Os ensinamentos vão ser espalhados. Os que absorverem essas palavras, esses ensinamentos, vão conquistando o seu espaço. Olha lá, de repente,
a pessoa é vista sem a túnica nupcial. Aí a pessoa fala, mas o que é essa túnica especial? É uma roupa especial que tem que vestir para ir na festa que foi convidado? Porque se você vai num casamento, a noiva geralmente, né, lindas, maravilhosas, vamos de branco, o noivo vai lá todo bonitão, com uma roupa mais novinha, mais ajeitada, né? Se nós vamos numa festa de formatura, tem as becas. Se nós vamos numa festa junina, a gente vai com aqueles vestidos, né? Aquelas Maria Chiquinhas, pintinha no rosto, aquela coisa toda. Então, por exemplo, se você vai num velório, né? Geralmente as pessoas colocam uma coisa mais recatada, né? Uma roupinha mais neutra, mais, né? Adequada para um velório. Não que isso seja uma regra, mas antigamente, né? As pessoas ficavam viúvas, ficavam mais de ano usando uma roupa escura, em respeito, as tradições, né? As interpretações. Então, o que seria essa roupa que essa pessoa aí não foi e está sendo posta para fora? Se a gente for interpretar de uma maneira brusca a parábola, dá a impressão que a roupa dele não está certa, né? Mas não é isso. Quando a gente fala em veste nupcial, ou a túnica nupcial, é preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ter puro coração. Deus, Jesus, olham e vê pessoa que não está com o coração puro ali. E, para fazer parte do banquete do reino dos céus, nós temos que estar com o nosso coração puro, caridoso, alegre, né? Manso, equilibrado, consciente, disciplinado. Então, é todo o aprendizado que faz uma lapidação no nosso corpo. E quando nós estamos lapidados, estamos melhorados, evoluídos, né? O próprio Jesus vem colocar a túnica em nós. Aí está simbolizado mais é a nossa iluminação, a nossa aura, a nossa pureza, que vibra, né? É uma aura, é um espírito límpido, alegre, caridoso, humano, que se coloca no lugar do outro, que ama o seu próximo, que ama a Deus sobre todas as coisas, que respeita o colega, que não tem inveja quando alguém se dá bem e alguém está feliz. Muito pelo contrário, aplaude e fica feliz também. Então, é esta veste que Jesus espera que a gente esteja pronto para colocar e fazer parte do reino dos céus. É para isso que ele nos convida, para a gente também sentir um pouco de paz, né? Às vezes a gente se dá com algumas situações aqui nesse mundo e fala, meu Deus, por que a gente não fica em paz todos os dias, né? Fica em paz, tranquilo, família harmoniosa, né? Ser contente com o seu trabalho, alegre por acordar todas as manhãs, cheio de esperança no coração, né? Se abraçando, se beijando, não gritando um com o outro, ofendendo, magoando. Por que a gente tem que fazer isso? Por que as coisas têm que ser assim? Será que não é possível viver em paz todos os dias? Viver em harmonia? Então, eu acho que quando formos dignos, né, de Jesus vir até nós e nos colocar esse grau de pureza, que vocês já repararam que ele sempre dá mais do que a gente merece.
Nenhum de nós tem um calçado só. Nenhum de nós tem uma veste só. Nenhum de nós come um dia sim, um dia não. Nenhum de nós mora no relento. Temos tanto para agradecer, tanto para ser feliz. E no decorrer do dia, a única coisa que a gente sabe fazer é reclamar. Reclamar, reclamar. Que nunca tá bom, que podia ser melhor, né? E com isso, vamos esquecer de agradecer, né? Só do fato de você acordar e não tá doendo nada, nossa, já é uma maravilha. Aí, o fato de você tá embaixo de um teto, ter uma cama, ter as coisas que você precisa para sobreviver bem, perto de outros que não tem, já é uma bênção, né? Ter uma família, ter amigos, ter o conhecimento da palavra que nos é dada gratuitamente, né? Então, tudo nessa parábola é motivo para a gente refletir. A parábola, ela tem várias essências, né? Mas algumas que ela transmite que a destinação do homem, a suprema felicidade, simbolizada na expressão reino dos céus. Então, nós estamos predestinados a sermos felizes todos os dias. Não só dia sim, dia não. Todos os dias. Aquela felicidade permanente, aquele equilíbrio, aquela paz que nos conforta, que nos consola, que nos orienta, né? Pé no chão, mente sã, corpo sã, tudo. Então, estamos destinados à felicidade. E outra, aqui nessa parábola a gente vê também quais são as condições para alcançar a perfeição espiritual, que é essa melhora íntima, essa reforma íntima, essa conscientização do que quem somos, onde estamos, o que nós estamos fazendo aqui, o que é importante para nós nessa existência e o que é supérfluo, né? E vai assim por diante. São muitos aproveitamentos que se tem numa parábola só. Deus tem planos perfeitos para nós, e embora tenhamos dificuldade para entendê-los, algumas vezes, a sua misericórdia nos alcança e nos faz crer que certas realidades vivenciadas são um sinal evidente do seu grande amor para conosco. Então, tudo que acontece, até as coisas difíceis, elas são aprendizados. Nós vamos passar pelas coisas difíceis, mas isso vai render para nós uma lição, um ensinamento que vai ser muito importante para a construção da nossa veste. Então, naquele momento que a gente está passando por aquela dificuldade, talvez deu algum pouco de revolta, algum sentimento de se sentir contrariado, mas temos que pensar nisso, que até essas situações são para o nosso bem, porque Deus é simplesmente misericordioso, né? Então, o denominador comum entre as parábolas de Jesus é sempre um convite. É sempre um convite para a gente participar do seu reino, para a gente estar lá, para colocar essa veste, Ele colocar essa veste em nós, falar, como quando você recebe um cartucho, que você conclui um curso, uma faculdade, e você recebe aquilo lá, você concluiu, você foi apto, você pode seguir em frente, que você tem as condições necessárias para. Então, você imagina você se encontrar com Jesus, né? E Ele falar, com os braços abertos, você está apto para o reino dos céus. Eu quero te colocar a túnica para você entrar comigo, para o reino de felicidade, de paz, de harmonia. Então, é isso o que essa parábola traz. E ele diz que entrai pela porta estreita,
porque a larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então ele já dá o alerta que não é tão fácil assim se mudar, né? A gente aceitar a mudança para o melhor, porque esse lado nosso que ainda não foi desenvolvido puxa, né, a gente para aquele lado material. E nós temos que procurar o equilíbrio da parte espiritual. Então ele diz, né, que a porta é estreita, mas é a porta da salvação, que a gente tem que se espelhar nisso daí, nessa orientação. Aí está o chamado, né? E aí depois, só para esclarecer um pouquinho, aqui quando fala aquela parte, haverá choro e ranger de dentes, em O Livro dos Espíritos, na resposta à questão 262A, lemos que Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, para o seu adiantamento e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Portanto, o espírito não pode usar o seu livre-arbítrio na escolha da próxima reencarnação. Isso é o que significa ser amarrado de pés e mãos, porque aí a ele já não é mais dado o direito de escolher, porque ele já teve tantas oportunidades e continua tão inferior, tão atrasado, que ele não consegue ver isso, que aquilo é para o mal dele, ele não vai conseguir nada por ali, que aí essas reencarnações são assim, né, obrigatórias. É como se tivesse amarrado de pés e mãos, uma expressão simbólica para significar que foi privado da liberdade de agir, da liberdade de escolher. Aí ele vai passar por aquela encarnação, querendo ou não, para o próprio adiantamento dele. Então, até nisso existe a misericórdia. Agora, quando diz ranger de dentes, é que geralmente nessas situações são reencarnações muito duras, né? Muito difíceis para o espírito, porque são expiações que a pessoa vai ter que passar por situações que vão desafiar ela mesma nas suas fraquezas, e ela vai ter que ser forte o suficiente para passar por essa situação difícil, porque ela que acabou escolhendo assim, né? Ela tanto não escolheu o reino dos céus que ela acabou sendo escolhida para passar por uma reencarnação difícil, né? Com bastante dificuldade, com bastante ensinamento, mas com muita dor e sofrimento. Então, para que não chegamos a esse ponto, né, de não termos a liberdade de escolha, que possamos fazer do ensinamento de hoje, das bodas, uma avaliação de cada um de nós, né, como estamos, o que podemos melhorar para adquirir ainda mais conhecimento, e não só adquirir conhecimento, porque nós já estamos no momento de começar a colocar em prática o que aprendeu, porque só aprender não é suficiente, né? Nós temos que aprender e, na medida do possível, procurarmos colocar em prática. Por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa que você já sabe que é errado fazer, eu aprendi que isso é errado fazer, eu não devo fazer dessa forma, devo fazer de outra forma. E assim
trabalhando o seu espírito para que haja aquele equilíbrio que eu falei entre corpo e espírito, para o nosso merecimento, nossa iluminação, nosso crescimento, né? Desenvolvimento interior como espírito, para sermos dignos de participar do banquete do nosso Mestre, a esse chamado de amor, de carinho por todos nós, para sairmos desse mundo de doença, de sofrimento, né? Como estamos num momento, né? Passamos por essa provação coletiva aí de ter que usar máscara, de não poder dar um abraço em quem a gente ama, está sendo difícil. Então, por ser todo mundo junto, então acho que nós estamos tendo uma lição coletiva, querendo ou não, todo mundo está tendo que passar por isso aqui. E com certeza, essa provação que nós estamos passando é para o nosso aproveitamento, para o nosso melhoramento. Então, o que eu tinha para passar é hoje. Hoje é isso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que eu fiquei muito feliz de chegar aqui e encontrar vocês. Minha gratidão, vocês são minha família, e aqui eu compartilho com vocês o resultado dos meus estudos, né? E eu vim aqui hoje como os apóstolos, os missionários fizeram antigamente e foram levar o convite e não apanhei e nem me mataram. Gratidão. Muito obrigada a todos vocês, tá?